O sol poente de Porto tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Douro conspirasse para roubar o fôlego da cidade. Carla, com o coração martelando como o sino da torre dos clérigos ao longe, apertou a mão de Ana contra a parede fria de azulejos na ribeira. O burburinho da multidão no Festival de São João ecoava ao redor, risos embriagados, fogos de artifício estalando como confissões reprimidas e o cheiro de sardinha grelhada misturado ao sal do rio. Mas ali, naquele canto escondido atrás de uma barraca de vinho do Porto, o mundo se resumia a elas duas. Ana, eu não aguento mais fingir, sussurrou Carla, a voz rouca de anos de silêncios. Seus lábios roçaram o ouvido da outra e o tempo parou. Ana congelou, os olhos castanhos dilatando-se como as velas dos barcos rabelo-ancorados. O quê? Murmurou ela, mas Carla já não ouvia. Com um gesto impulsivo, ela puxou Ana para um beijo, não um beijo de despedida, mas de rendição total, ali onde qualquer alma errante poderia vê-las. E viram. Um grupo de amigos, atraídos pelo clarão de um fósforo próximo, virou-se. Risos explodiram primeiro, como espinhos em uma coroa de louros, mas logo se misturaram a suspiros e lágrimas que ninguém esperava. Porto, a invicta, testemunhava o roubo de um momento íntimo que mudaria tudo. Carla recuou, o rosto corado não pelo vinho tinto que havia provado minutos antes, mas pelo fogo que ardia em seu peito. Os amigos, aqueles que ela chamava de família escolhida nas noites de fado improvisado nas tascas do bolhão, formavam um semicírculo irregular, garrafas de cerveja Medina na mão, martelos de São João pendurados nos cintos como talismãs contra o mau Pedro, o mais barulhento, com sua barba desgrenhada e sotaque tripeiro puro, foi o primeiro a reagir. Opa, isso é o quê? Um ensaio para o teatro de rua? Sua gargalhada ecoou, mas havia um tremor nela, como o ribeirinho que serpenteia pelas ruas íngremes da cidade. Ao lado dele, Maria, a costureira de Matosinhos que bordava sonhos em lenços de linho, cobriu a boca com as mãos, os olhos brilhando de uma mistura de choque e algo mais suave, quase invejoso. Carla, minha querida, tu estás a brincar, não estás? Mas o beijo ainda pairava no ar, úmido e real, como a névoa que sobe do Douro nas manhãs de outono. Ana, por sua vez, era um quadro vivo de contradições portuguesas, alta e esguia como as torres góticas da Sé, mas com a fragilidade de uma folha de loureiro no vento. Ela havia chegado a Porto há 2 anos, vinda das colinas verdejantes do Douro Superior, fugindo de um noivado arranjado que cheirava a vinho azedo e tradições sufocantes. Pintora de azulejos, Ana restaurava as paredes cerâmicas das igrejas antigas, traçando linhas azuis que contavam histórias de navegadores e saudades. Seus cabelos, soltos como as ondas do Atlântico em Foz do Douro, caíam sobre os ombros enquanto ela se afastava um passo, tocando os lábios como se confirmasse a realidade. Carla. Isto não era para ser assim, disse ela, a voz baixa, carregada do fado melancólico que ecoava de um acordeão próximo. Mas seus olhos traíam a mentira, neles dançavam estrelas, as mesmas que brilhavam nas noites de verão no jardim de Palácio de Cristal. Carla, estudante de literatura na Universidade do Porto, sentia o peso de sua herança tripeira como uma mochila cheia de livros de Camões e Pessoa. Aos 22 anos, ela era o furacão da turma, debates acalorados nas aulas de poesia, passeios de elétrico pela marginal com cadernos rabiscados de versos não declarados. Sua família, donos de uma pequena tasca no bairro da Baixa, vivia do cheiro de francesinha e do som de guitarras portuguesas. O pai, um homem de mãos calejadas pelo vinho do Porto, sonhava com netos correndo entre as barricas. A mãe, com seu rosário de madrepérola, rezava pela normalidade que Porto tanto prezava. Carla havia escondido seu amor por Ana como se esconde um contrabando nas caves do Rio, visitas disfarçadas de aulas de arte, olhares trocados nas feiras de livros da Livraria Lelo, toques acidentais nas escadarias da Ribeira. Mas naquela noite de São João, com o martelo na mão simbolizando a quebra de tabus, algo se rompeu. Os risos dos amigos se transformaram em um coro confuso. Pedro deu um tapa nas costas de Carla, forte demais para ser brincadeira. Tu e a Ana? A sério? Olha que a invicta não perdoa estas loucuras. Mas sua voz falhou e ele virou o rosto, enxugando uma lágrima disfarçada de suor. Maria aproximou-se, abraçando Ana como uma irmã. Minha flor do Douro, conta-me tudo. É amor de verdade ou só o fogo dos santos populares?
As lágrimas coletivas começaram ali, não de pena, mas de uma catarse portuense, onde a alegria e a dor dançam o mesmo vira. Um casal idoso, passando com um cesto de alho porro, parou e murmurou bênçãos em voz baixa, que Deus vos guarde, como guarda as uvas nas encostas, enquanto jovens com máscaras de São João riam e aplaudiam, transformando o escândalo em espetáculo. Carla pegou a mão de Ana novamente, ignorando o formigueiro de olhares. Eu te amo desde o dia em que te vi restaurando os azulejos da Capela das Almas. Teus dedos traçando aquelas histórias azuis. Era como se estivesses traçando o meu coração. Ana sorriu, frágil como o vidro de uma garrafa de moscatel. E eu, Carla, eu te amo desde que leste pessoa na minha oficina, com aquela voz que faz as palavras voarem como gaivotas sobre o Atlântico. Elas se abraçaram ali, sob os fogos que explodiam como confetes de destino, enquanto a multidão se dispersava em risos e sussurros. Mas Carla sabia, este roubo de momento era só o começo. Porto, com suas pontes de ferro e ruas de pedra, guardava segredos mais profundos e feridas que sangravam devagar, como o vinho envelhecido nas caves da Grahams. A noite avançou e o grupo migrou para uma tasca escondida na Rua das Flores, onde as paredes ecoavam com ecos de Eusébio e vitórias futebolísticas do FC Porto. Sentados em bancos de madeira gasta, com pratos de tripas à moda do Porto fumegantes, os amigos bombardearam-nas com perguntas. Como começou isto? Quando? Por que esconder? Pedro, agora mais sério, servia copos de vinho do Porto Tawny, o líquido âmbar refletindo as luzes de candeeiro. Carla contou, entre garfadas, como tudo começou em uma aula de restauro na Faculdade de Belas Artes. Ana, convidada como especialista, demonstrando como os azulejos de 18 TH Century capturavam a alma lusa, as caravelas, os anjos, as donzelas com olhares de saudade. Carla, sentada na primeira fila, havia esquecido seu caderno de anotações, hipnotizada não pelas cerâmicas, mas pela forma como Ana inclinava a cabeça, deixando a luz filtrar através de seus cabelos como raios de sol em vinhedos. Eu pensei que era só admiração, confessou Carla, o rubor subindo como a maré em Leixões. Mas então veio o convite para ajudar na oficina dela, nas margens do Douro. Lá, entre potes de cobalto e pincéis, conversávamos horas sobre Fernando Pessoa e as múltiplas personalidades que ele escondia, como eu escondia o meu amor. Ana assentiu, traçando padrões invisíveis na mesa com o dedo. E eu, vinda de uma família de viticultores onde o amor é como o vinho, deve ser forte, mas só entre homem e mulher, senão azeda. Meu pai, com suas botas enlameadas das encostas, diria que isto é uma heresia pior que misturar uvas de mesa com ás de vinho. Risos nervosos pontuaram a conversa, mas as lágrimas voltaram quando Maria compartilhou sua própria história. Um amor juvenil por uma prima em Guimarães, sufocado pela tradição minhota, terminando em um convento que cheirava a incenso e arrependimento. A tasca fechou tarde, com o grupo cantando fados improvisados, não os tristes de Coimbra, mas os alegres de Lisboa adaptados ao sotaque nortenho. Carla e Ana caminharam de braços dados pela Avenida dos Aliados, as luzes dos postes dançando como vagalumes. Amanhã o mundo acorda, murmurou Ana, parando sob a estátua de Dom Pedro IV. E o que faremos? Carla sorriu, beijando sua testa. Enfrentaremos, como os portuenses enfrentam o inverno, com francesinha no estômago e dragões no coração. Mas no fundo, Carla sentia o primeiro espinho, um SMS de sua mãe piscando no telemóvel. Onde estás, filha? A família espera-te para o pequeno almoço de domingo. E traz esse teu amigo Ana, se quiseres. Inocente, mas carregado de presságios. O amanhecer em Porto é um sussurro tímido, o sol espreitando por trás das nuvens como um amante hesitante. Carla acordou no pequeno apartamento de Ana, no bairro da Foz, onde o mar Atlântico rugia como um fado não cantado. O quarto era um santuário de azulejos restaurados, paredes cobertas de painéis que retratavam cenas de caça e mitos pagãos, pincelados com o azul profundo do céu minhoto. Ana dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, um lenço de renda, herança de avó transmontana, enrolado no pulso como um talismã. Carla observou-a, traçando com os olhos as sardas leves no nariz, marcas de verões passados nas praias de Miramar. Pela primeira vez, não havia culpa, só uma paz frágil, como o equilíbrio de um barco rabelo no Douro revolto.
Mas a paz durou o tempo de uma xícara de café galão. O telemóvel vibrou com notificações, mensagens do grupo de amigos, memes de São João misturados a emojis de corações partidos e arco-íris escondidos. Pedro havia postado uma foto borrada do beijo, com legenda: Porto rouba momentos, mas o amor os devolve em dobro. Invicta amor. Os likes choviam, mas também os comentários venenosos de conhecidos distantes. Que palhaçada é esta? Voltem ao normal. E quando o conservadorismo que ainda teimava nas freguesias da cidade velha? Carla sentiu o estômago revirar como as águas na foz do rio. Ana, acorda. O mundo sabe agora. Ana abriu os olhos, sonolenta, e puxou-a de volta para a cama. Deixa-os falar. Em Portugal, as línguas são como o vinho, quanto mais velhas, mais afiadas. Elas desceram para o pequeno almoço na pastelaria ali perto, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal marinho. Sentadas à janela, com vista para o quebra-mar, Carla contou sobre sua família. Meu pai, o Sr. Manuel, é o rei da tasca. Ele serve pratos de cozida à portuguesa com histórias de 25 de Abril, quando lutou pela liberdade. Mas liberdade para ele é voto, trabalho e família direita. Se souber disto. Ana interrompeu, mergulhando o pastel na canela. E a tua mãe? A Dona Rosa, com seus bordados e rezas? Ela é o coração. Mas o coração minhoto sangra devagar quando traído. Riram, mas o riso era amargo, como o vinho verde que Ana tanto amava. O dia levou-as à universidade, onde as aulas de literatura portuguesa esperavam como armadilhas bem intencionadas. Carla, com o seu bloco de notas cheio de sonetos de Sá de Miranda, sentou-se na sala abafada da reitoria, o teto pintado de afrescos renascentistas testemunhando gerações de segredos estudantis. Ana apareceu mais tarde, para uma palestra sobre arte sacra, seu vestido florido de chita evocando as romarias de São João de Gatão. Durante o intervalo, no pátio sombreado por plátanos centenários, elas se encontraram. Um beijo rápido, escondido atrás de uma coluna, mas os olhares curiosos já fervilhavam. Uma colega, a loira Sofia de Braga, aproximou-se com um sorriso falso. Parabéns pelo anúncio de ontem, Carla. Corajoso. Mas cuidado, o reitor é dos antigos. O tom era de felicitação, mas os olhos diziam: estás marcada. A tarde as encontrou no Museu de Serralves, refúgio de modernidade em meio à tradição portuense. Caminhando pelos jardins desenhados por contemporâneos, com esculturas de vidro refletindo o céu, Ana confidenciou seu passado. Em Pinhão, onde nasci, o Douro é um deus ciumento. Meu noivo, o filho do vizinho, era bom rapaz, colhia uvas comigo, cantava ranchos folclóricos nas festas da vindima. Mas quando ele me beijou pela primeira vez, senti nada. Como se beijasse o rio, frio e impessoal. Seus olhos marejaram, recordando as noites em que fugia para o Miradouro, sonhando com horizontes além das quintas. Fugi para Porto porque aqui, na Invicta, as pontes conectam mundos. Encontrei-te na tua aula, recitando mensagem de pessoa com paixão que me fez questionar tudo. Carla apertou sua mão, sentindo o pulso acelerado como o elétrico subindo a Rua da Constituição. E eu, que sempre amei as mulheres nos livros, as rainhas de Dédiniz, as musas de Bocage, nunca pensei que o amor real seria assim, cru, como o bacalhau ao almoço de Sexta-feira Santa. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada da mãe de Carla. Filha, o que é isto que andam a dizer na rua? A tua amiga Ana? Vem já para casa, antes que o teu pai ouça das fofoqueiras do mercado. O pânico subiu como a enchente de 1959. Carla correu para a tasca familiar, deixando Ana com um beijo de adeus apressado. A baixa estava viva, vendedores de castanhas assadas, crianças com bandeiras azuis e brancas de Boa Vista, o bonde tilintando como um aviso. Ao chegar, a mãe esperava na porta, o avental florido manchado de molho de carne. Entra, Carla. E explica-te, pelo amor de Deus e da Virgem. O pai, limpando copos atrás do balcão, ergueu os olhos, olhos que haviam visto a Revolução dos Cravos, mas ainda carregavam o peso do salazarismo velado.
A conversa foi um fado em si, acusações suaves, lágrimas salgadas, silêncios que pesavam como as neblinas do cais de Gaia. Tu és a nossa única filha, Carla. O que dirão os tios de Vila do Conde? O que será de ti neste mundo que ainda julga? A mãe soluçava, abraçando o rosário. O pai, estoico como as muralhas fernandinas, apenas disse: ama quem quiseres, mas com discrição. Porto é grande, mas as línguas são maiores. Carla saiu dali com o coração em farrapos, mas uma faísca de rebeldia acesa. Na ponte Dom Luís I, parou para olhar o rio, prometendo a si mesma: não me curvarei. Pelo amor de Ana, pela minha verdade. A noite caiu com um jantar improvisado na casa de Pedro, no Bonfim. O grupo reunido, Maria, Sofia, agora aliada relutante, e até um primo de Ana de Régua, transformou a cozinha em confessional. Vinho do Douro fluía, histórias de amores proibidos emergiam. O avô de Pedro, que amara um marinheiro em Aveiro, a tia de Maria, exilada em França por um romance com uma francesa. Risos e lágrimas coletivas novamente, sendo uma rede de solidariedade. Somos como os azulejos, disse Ana, erguendo o copo. Pedaços separados, mas juntos formamos um painel eterno. Carla brindou, mas no fundo, pressentia a traição. Sofia, com seu sorriso falso, já sussurrava no telemóvel para quem? Os dias seguintes em Porto foram uma dança precária entre êxtase e abismo, como vira dançado nas festas de Santo António, mas com passos trocados. Carla mergulhou nos estudos com fúria, devorando os heterónimos de Pessoa na biblioteca da Junta de Freguesia, onde o cheiro de papel antigo misturava-se ao perfume de jasmins do pátio. Ana, em sua oficina às margens do Douro, restaurava um painel de azulejos da igreja de São Francisco, traçando anjos alados que pareciam sussurrar encorajamentos. Elas se viam em segredo, piqueniques no parque da cidade, com queijos da Serra da Estrela e poesias recitadas ao pôr do sol, passeios de barco pelo rio, onde o vinho do Porto era pretexto para toques de mãos sob a manta. Tu és a minha ponte, dizia Carla, beijando os nós dos dedos de Ana. Conectas o meu caos ao teu calmaria. Mas o conflito crescia como era nas fachadas barrocas da Clérigos. Na universidade, os murmúrios viraram olhares diretos, professores que evitavam chamar Carla na aula, colegas que cochichavam a lésbica da turma. Sofia, a traidora em potencial, aproximou-se um dia no café da Facultis, com um café expresso na mão. Carla, ouve. Eu admiro a tua coragem, mas... O meu namorado, ele é do PSD, daqueles conservadores. Se isto vazar para os círculos dele... Carla sentiu o frio da traição, como o vento do norte em januário. Diz o que queres dizer, Sofia. Que eu sou um escândalo para a pátria? Sofia baixou os olhos, mas as palavras saíram afiadas. Não é isso. É que em Portugal, o amor assim ainda choca os velhos. E o teu pai, com a tasca dele, depende da clientela. A semente da dúvida plantada, Carla correu para Ana, desabafando no abraço salgado de lágrimas. A família de Carla, outrora um porto seguro, agora era um campo minado. O pai, após uma noite de copos excessivos, confrontou-a na cozinha da tasca, o aroma de bacalhau desfiado no ar. Filha, eu lutei pela democracia em 74, mas isto... 2 mulheres? O padre da paróquia já me perguntou, disfarçadamente. Diz que é moda de Lisboa, mas aqui no norte, nós somos de ferro. Carla rebateu, a voz tremendo como uma corda de viola mal afinada. Pai, o ferro da Invicta resiste a tudo, invasões francesas, crises económicas. Por que não ao amor? Ele suspirou, oferecendo-lhe um copo de aguardente de medronho. Porque o amor, quando diferente, traz tempestades. Lembra-te da tua avó, que perdeu o marido no mar e nunca mais sorriu. Lágrimas escorreram, coletivas no silêncio da família, mas sem resolução. Ana enfrentava seus próprios demónios. Uma carta chegou de Pinhão, o pai, o velho viticultor com mãos como raízes retorcidas, exigindo seu retorno. O casamento com o João deve acontecer na vindima. Esquece essas fantasias de cidade grande. O Douro não perdoa devaneios.
Ana leu-a sozinha na oficina, o sol filtrando pelas janelas empoeiradas, iluminando frascos de pigmentos azuis como veias expostas. Ela queimou a carta no fogão a lenha, mas as cinzas dançaram como fantasmas. Carla, e se eu for fraca? E se o peso da tradição me puxar de volta? Elas choraram juntas naquela noite, no mirador de Vila Nova de Gaia, com as caves de vinho como sentinelas silenciosas. O Douro lá embaixo serpenteava, indiferente, carregando segredos de amantes passados. O primeiro verdadeiro conflito irrompeu na Feira do Livro do Porto, no Jardim Marques de Oliveira. Carla e Ana passeavam entre barracas de edições raras, dedos entrelaçados casualmente. Um grupo de ativistas LGBT, com bandeiras arco-íris e panfletos sobre direitos, aproximou-se. Juntem-se a nós. A luta continua, mesmo após a legalização em 2010. Mas Pedro, bebendo cerveja ali perto, interveio com um comentário bêbado: deixem-nas em paz. Elas já têm o seu drama particular. O tom, pretendido leve, soou como julgamento. Uma discussão acalorada seguiu, Pedro acusando-as de exagerar para a atenção, Sofia sussurrando que isto daria um bom escândalo para o jornal local. Risos forçados mascaravam a dor, mas lágrimas romperam quando Ana gritou: vocês riem agora, mas quantos de vós esconderam amores por medo? O grupo se dissolveu, deixando Carla e Ana sozinhas com um livro de Sofia de Melbrenner, O Amor é o Mar, Infinito e Sem Fronteiras. A traição veio sutil, como o nevoeiro matinal. Sofia, movida por ciúmes velados, ela própria nutrir uma paixão não correspondida por Carla, vazou a história para um blog conservador de direita, Voz do Norte Autêntico. O post viralizou, escândalo na universidade, estudante e artista desafiam tradições lusas. Comentários choveram, alguns de apoio, e quando o espírito de 74, outros, venenosos como o fel de serpentes, chamando-as de vergonha para a pátria de Viriato. Carla leu no dormitório, o quarto apertado cheirando a mofo e memórias. Traída por uma amiga. Como nos romances de essa? Ana chegou, trazendo bolos de São Martinho como consolo. Não, minha amor. Como na vida real, dura, mas tecida de fios que nos fortalecem. Elas decidiram contra-atacar com arte. Ana propôs o mural de azulejos na oficina, retratando amantes lésbicas inspiradas em mitos portugueses, como as donas de D. Afonso Henriques, guerreiras ao lado dos reis. Carla escreveria o texto, um manifesto poético, saudade arco-íris. Trabalharam noites adentro, pincéis e canetas voando, o vinho do Porto como musa. Mas o pai de Carla, lendo o blog, explodiu na tasca. Isto acaba agora. Vende a oficina dela ou corte-te o apoio. A mãe, entre lágrimas, mediou. Manuel, lembra-te, o amor é como o Porto, vinho que envelhece bem, mesmo misturado. O conflito familiar escalava, rompendo laços como cordas de barcos em tormenta. O outono chegou a Porto como um manto de folhas ocre, cobrindo as calçadas de granito com um tapete melancólico. O mural de Ana ganhou vida na parede da oficina, azulejos azuis retratando duas figuras entrelaçadas sob a ponte de Luís, com vinhas do Douro entrelaçando seus corpos como promessas eternas. Carla escreveu ao lado, em caligrafia cursiva, no coração da Invicta, o amor não obedece a mapas antigos. É rio, é ponte, é saudade que liberta. A inauguração foi um evento modesto, convidando o grupo de amigos e alguns aliados da universidade. Pedro chegou cedo, ajudando a pendurar guirlandas de era, resmungando desculpas. Eu fui parvo naquela feira. O álcool fala, mas o coração minhoto perdoa. Maria trouxe doces de amêndoa de Aroca, lágrimas nos olhos ao ver mural. É lindo, como um painel de Nuno Gonçalves, mas vivo. Mas a traição de Sofia ecoava além do digital. O reitor da universidade, um homem de fato cinzento e bigode a Salazar, chamou Carla ao gabinete. O ar cheirava a cor de livros e a autoridade envelhecida. SRTA roupa sua. Situação pessoal está a distrair a turma. Considere uma pausa. Carla saiu dali furiosa, correndo para o Douro, onde Ana esperava em um banco de pedra. Eles querem nos silenciar, como censuraram os poetas no Estado Novo.
Ana abraçou-a, o vento salgado de Gaia bagunçando seus cabelos. Então gritaremos mais alto. Vamos à manifestação do orgulho em Lisboa, mostremos que Porto não se curva. A viagem de comboio para Sul foi uma odisseia romântica, assentos apertados, mãos dadas sob o casaco, conversas sobre sonhos. Quero uma vida contigo, Ana. Uma casa na Foz, com vista para o mar, onde pintes e eu escreva, e adotemos um cãozinho minhoto. Ana riu, mas seus olhos traíam medo. E os nossos pais? O teu pai já ameaça cortar laços, o meu envia cartas como flechas. Em Lisboa, a Marcha do Orgulho era um mar de cores, bandeiras tecidas à mão, cantos de à portuguesa adaptados a hinos quer, o Tejo testemunhando libertações. Elas marcharam de mãos dadas, sentindo o pulso da nação mudando, de repressão a aceitação frágil, como o vinho que fermenta devagar. Mas um telefonema interrompeu. O pai de Ana, furioso, havia descoberto moral via um familiar. Volta já, ou deserdas-te. O Douro não quer filhas assim. O retorno ao Porto foi tempestuoso, literal e figurado, chuva torrencial lavando as ruas, espelhando as lágrimas. Ana confrontou o pai por videochamada, da oficina encharcada. Pai, eu amo Carla como umas uvas que colho, com toda a alma. O vinho bom vem da paixão, não da obrigação. O velho viticultor, com rugas como sulcos de terra, amoleceu ligeiramente. Minha filha, o Douro ensina paciência. Mas isto... dá tempo. Não era aceitação, mas uma trégua, como o armistício após a Batalha do Vez. Carla, por sua vez, lidou com o pai na tasca durante o rush do jantar. Clientes fiéis cochichavam, mas um avô, cliente antigo, piscou. Manuel, deixa a rapariga. Eu perdi o meu amor na guerra colonial, o dela pelo menos está vivo. Lágrimas coletivas na cozinha, onde a mãe serviu sopa de couve como bálsamo. O romance delas floresceu nos interstícios, uma noite de fado na casa da guitarra, onde Ana cantou uma versão lésbica de Estranha Forma de Vida, voz trêmula como cordas de viola, um piquenique no Monte de Santa Luzia, com vistas para o Atlântico e promessas sussurradas. Mas o conflito interno de Carla crescia, sonhos atormentados por visões de Ana partindo para o Douro, deixando-a sozinha nas ruas vazias de Porto. Eu temo perder-te para as tradições, confessou ela uma madrugada, na cama de Ana, o mar rugindo fora. E eu temo arrastar-te para o meu abismo familiar, rebateu Ana, traçando mapas imaginários no peito de Carla. A traição maior veio de Pedro, o improvável. Bêbado em uma noite de futebol, ele confidenciou um tio conservador. É só uma fase, tio, as miúdas andam loucas, e a história chegou aos ouvidos do reitor, amplificando o escândalo. Carla descobriu por um e-mail da administração suspensão temporária por conduta inadequada. A fúria a levou a confrontar Pedro na cervejaria Gazela, onde o cheiro de salsichas grelhadas mascarava traições. Traíste-me, amigo. Porquê? Pedro chorou, a barba molhada. Medo, Carla. Medo de perder a família, como perdi o meu irmão na crise de 2008. Risos amargos e lágrimas fluíram, mas o laço se rompeu, deixando uma ferida aberta como a grelha de uma francesinha. Ana, sentindo o peso, propôs uma pausa. Talvez devêssemos dar espaço. O coração de Carla partiu ali, na ribeira sob chuva fina. Espaço. Como vazio entre as notas de um fado triste. Elas se separaram por dias, Porto tornando-se um labirinto de memórias, a livraria Lel sem olhares cúmplices, o Douro sem passeios. Mas o amor, teimoso como o povo portuense, puxou-as de volta em uma noite de concertina no mercado do Bolhão. O inverno nortenho caiu sobre Porto como uma cortina de geada, transformando o Douro em um espelho prateado e as ruas em labirintos escorregadios. Carla, suspensa da universidade, vagava como um fantasma pelas arcadas da rua de Santa Catarina, comprando castanhas assadas que queimavam a língua mas não aqueciam a alma. A pausa com Ana era um abismo, mensagens não respondidas, olhares evitados em cafés comuns. Eu errei ao propor isto, pensou Carla, recitando mentalmente versos de Florbela Espanca. Sou uma alma errante, cheia de saudades.
Sua família, sentindo vazio, tentava preencher jantares com bacalhau à Brás, histórias do avô pescador em Esposende, mas o pai evitava o tópico, mergulhado em jornais que denunciavam decadência moral. Ana, isolada na oficina, pintava com fúria azulejos de tempestades, onde amantes se afogavam em ondas azuis, simbolizando seu tormento. O pai ligou novamente, a voz rouca do uísque legal. Volta, filha. O João espera. Esquece essa cidade de pecados. Mas Ana, olhando as garrafas de vinho envelhecendo nas caves vizinhas, respondeu: Pai, o bom vinho precisa de tempo e paixão. Eu encontrei a minha aqui. Desligou, chorando sobre os pincéis, o cobalto escorrendo como lágrimas. O reencontro veio inesperado, na romaria de São João de Festas no Porto, não a de junho, mas uma missa menor em honra do santo padroeiro, com procissões de velas e hinos gregorianos. Carla, arrastada pela mãe, avistou Ana na multidão, seu chale de lã bordado como os de pastoras transmontanas. Seus olhos se encontraram sob do céu da Sé e o mundo parou, o sino badalando, o incenso subindo como orações não ditas. Após a missa, no claustro sombreado, Ana sussurrou: Eu não aguento silêncio. Volta para mim. Carla, com voz embargada, respondeu: Só se for para sempre. Sem pausas, sem medos. Elas se beijaram ali, entre túmulos de bispos medievais, um beijo de reconciliação que misturava sagrado e profano. Mas o céu se avizinhava como uma borrasca atlântica. Sofia, redimida ou não, organizou uma intervenção no grupo, uma reunião na casa dela, em Paranhos, pretextando apoio. Pedro, arrependido, alertou Carla por mensagem: Cuidado, ela planeja convencer-te a terminar por bem da família. Carla e Ana foram armadas de coragem portuense. A sala, decorada com crucifixos e fotos de casamentos tradicionais, cheirava a tensão. Sofia abriu: Pensem no futuro. Empregos, família. Este amor é bonito, mas frágil como vidro de mursa. Pedro, agora aliado, rebateu: Frágil? É mais forte que o granito da Sé. Maria chorou, contando sua própria perda. Perdi o meu amor por covardia. Não repitam. A discussão escalou, vozes altas, lágrimas jorrando, um copo de vinho derrubado como sangue simbólico. Ana, no auge, gritou: Vocês traem por medo, mas o amor verdadeiro enfrenta dragões. Sofia, confrontada, confessou: Eu invejava, Carla. O teu fogo. Eu nunca tive. A traição exposta, o grupo se dissolveu em abraços coletivos, risos nervosos misturando-se a soluços, uma catarse minhota, onde o perdão vem com o amanhecer. O verdadeiro ápice veio na vindima solidária, evento anual no Douro que Ana ajudava a organizar. Carla acompanhou, trem no comboio de régua, o vale do rio desfilando como um quadro vivo, encostas terrazadas de vinhas, o outono pintando folhas de rubi e ouro. Em Pinhão, a quinta do pai de Ana era um formigueiro, trabalhadores colhendo uvas com tesouras ritmadas, cestos transbordando de néctar púrpura. O pai, ao vê-las de mãos dadas, congelou a foice na mão como uma espada. Isto aqui não é Lisboa. Saiam. Mas Ana, com voz firme como as raízes das vinhas, declarou: Pai, este é o meu amor. Provo como prova o vinho. Um banquete seguiu, mesa longa com queijos, enchidos de lamego e vinho tinto de 10 anos. Conversas tensas, mas o avô de Ana, um ancião de olhos sábios, interveio: No meu tempo, amores assim eram segredos do rio. Mas o tempo muda, como o Douro após a barragem. Lágrimas fluíram do pai, finalmente, ao brindar: Se te faz feliz, filha. Mas devagar. Carla sentiu o peso aliviado, como uvas prensadas librando mosto. De volta a Porto, o romance se aprofundou, noites de contos à lareira na casa de Maria, onde teciam planos, uma exposição conjunta de azulejos e poesia na Galeria de Arte do Porto. Mas o conflito final veio da família de Carla. O pai, pressionado por clientes boicotando a tasca, não como onde servem pecado, exigiu o fim. Escolhe eu ou ela. Carla, no balcão familiar, com o cheiro de azeite frito no ar, rebateu: Pai, tu me ensinaste a ser invicta.
Eu escolho o amor. Saiu sob chuva, correndo para Ana, que a esperou com um cobertor e chá de ervas. Perdi a família? Não, ganha-la-ás de volta. Como o vinho, precisa de tempo. A primavera irrompeu em Porto como uma declaração de independência, flores de jacarandá tingindo as avenidas de púrpura real Carla e Ana, fortalecidas pelo inverno de provações, abriram a exposição na galeria do Palácio das Artes, azulejos de saudade arco-íris. O salão, com tetos altos e luz natural filtrando por claraboias, encheu-se de visitantes, estudantes curiosos, artistas de Gaia, até o reitor relutante, convidado por pressão pública. O mural central, ampliado, contava sua história. Painéis de amantes navegando Douro, poemas de Carla inscritos em ouro. No abraço de duas almas, Porto encontra sua ponte eterna. A abertura foi um triunfo. Aplausos, flashes de câmaras, vinho verde servido em taças de cristal. Pedro, redimido, discursou. Estas duas roubaram o momento, mas devolveram o movimento. Maria chorou, distribuindo lenços bordados com arco-íris. A família de Carla chegou hesitante. O pai, de braço dado à mãe, olhos baixos mas coração entreaberto. Filha, eu fui teimoso como um touro de touros de besteiros. Mas vi o brilho nos teus olhos, como no dia em que nasceste. Abraços seguiram, lágrimas coletivas lavando feridas antigas. O pai de Ana, surpreendendo todos, viajou de Pinhão com uma garrafa de vintage 1990, para o brinde ao amor que fermenta devagar. Sofia, excluída mas arrependida, enviou flores anónimas, um pedido de perdão silencioso. O amor delas amadureceu em gestos cotidianos, manhãs na Foz, caminhando na praia com o mar lambendo os pés, discutindo planos para o futuro, talvez uma quinta pequena no Douro, misturando literatura e arte. Quer filhos, confessou Carlo uma tarde, no jardim do morro, com Gaia ao fundo. Adotados, com o teu talento para pintar e o meu para contar histórias. Ana sorriu, beijando-a sob o sol poente. E eles aprenderão fado, mas o alegre, de risos, não de lágrimas. O conflito residual veio em ondas suaves, um artigo no Público elogiando a exposição, mas com comentários online de trolls conservadores. Elas riram deles, como se ri de chuvas passageiras. Pedro reconstruiu a amizade, organizando noites de futebol quer no clube local. Maria tornou-se tia postiça, tecendo roupas para o futuro imaginário. O fim, ou melhor, o começo, veio na noite de São João novamente, um ano depois. Na Ribeira, sob os mesmos fogos, Carla roubou outro momento, ajoelhando-se, não com anel de ouro, mas com um azulejo pintado à mão, gravado. Casa comigo, na cidade que nos uniu? Ana, lágrimas de alegria, aceitou, sim, na invicta do nosso coração. A multidão, agora maior e mais diversa, explodiu em risos e aplausos, não coletivos de choque, mas de celebração pura. Porto, com seu espírito indomável, testemunhava: o amor, mesmo roubado em momentos íntimos, floresce em pontes eternas. E assim, entre o Douro e o Atlântico, duas almas tripeiras teciam uma tapeçaria humanista, de dor a redenção, de traição a perdão, provando que em Portugal o coração bate mais forte que as tradições. Fado? Não, uma nova melodia de esperança arco-íris.